Deus nos convida para a sua festa no reino dos céus. Mas nem todos aceitam o convite, porque quem não acredita em Deus está negando o convite, está negando a vida. Porque a partir do momento em que eu rejeito a ação do Espírito Santo de Deus em minha vida, não deixo que ele me guie, eu estou rejeitando a Deus. Porque mesmo tendo os trabalhos do dia a dia, tudo, mas sempre há um tempo para tirar um tempo para Deus. Não precisa só ir para a igreja. Lógico que é importante ir para a casa de Deus, mas a pessoa pode tirar um tempo para Deus em silêncio, enquanto vai para o trabalho, enquanto vai dormir, dentro de casa, em pensamento. Rezar e orar são atribuídas no mesmo sentido, atribuídos. A reza e a oração, ou seja, rezar e orar são coisas diferentes. Rezar é quando você pega uma folha, e começa a ler. Ou um canto, por exemplo. Mas orar é em pensamento, por exemplo, aqui, em pensamento. Você pede a Deus algo, você agradece a Deus, você pede perdão, você pede a Deus que te ilumine, que te proteja. Isso é orar. Isso é orar e tem poder mais do que muitas palavras, porque os fariseus eram bons de boca. Os tais fariseus, os mesmos que procuraram crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo e tirar a sua vida na morte de cruz. Perseguiram Jesus até conseguir pegá-lo, com a acusação dizendo que Jesus se dizia ser o Filho de Deus. Foi essa a acusação que os fariseus fizeram diante de Pôncio Pilatos, para poder condenarem a Jesus Cristo à morte. E o pensamento deles era que estavam fazendo mal para Jesus, ou seja, condenando Jesus porque Jesus se dizia ser o Filho de Deus. Quando Jesus mesmo estava dizendo a verdade, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, porque Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. É 3 em 1. Todos conhecemos que Deus é nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Do mundo não, o dono do mundo é o diabo. Vamos confundir não, por caridade. Na oração está Criador do céu e da terra. O mundo é uma ilusão e o mundo procura tirar as pessoas de Deus. O diabo já sabe que está condenado, ele vai tentar. O capeta já sabe que está condenado, com certeza está, já foi julgado. Falta só o dia final para acabar de vez com isso. Ou seja, ele tenta levar o máximo de gente com ele, para se ferrar com ele, e muitos caem nessa besteira. Eu chamo besteira para não falar palavrão, senão, se eu começar a dizer palavrão aqui, podem derrubar minha live aqui. Eu não sei como é que funciona essas coisas aqui. Então. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, com a ação do Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor, nosso único Salvador, aquele que morreu por causa dos nossos pecados, justificou os nossos pecados, nos salvou da morte eterna, nos deu a vida eterna e todos iremos ressuscitar no dia, quando chegar o dia, no último dia, seremos ressuscitados com o mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. O tal Espírito Santo que às vezes nós não conseguimos entender o que seria esse Espírito Santo. Imagina aqui na Terra advogado. O que o advogado faz?
quando está no julgamento. Ele fala por nós. Nós explicamos a situação e ele fala por nós. Agora o Espírito Santo já é diferente. Ele nos faz entender, nos diz como nós podemos fazer essa explicação. Ou seja, ele não fala por nós, mas nós nos abrindo à ação do Espírito Santo, ele nos mostra dentro da nossa alma, nossas almas, nossos corações, as nossas mentes, nossa mente. Ou seja, ele vai nos dizer que ele nos diz o que fazer e o que não fazer, o que é certo, o que é errado. Podemos entender que o Espírito Santo, nós deixando que ele seja, ele se torna o motorista da nossa vida. Guiado pelo Espírito Santo é onde nós sabemos onde podemos ir e onde não podemos ir. Porque se não soubermos onde andar e onde não andar, é claro que nós entraremos em lugares e talvez não conseguiremos sair de lá ilesos, sem algumas coisas, vamos dizer assim. Então, é o Espírito Santo, é o amor de Deus e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, um amor tão grande que no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus pela última vez, e está lá até hoje, ele pediu em oração que cuidasse dos seus filhos, dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidassem, porque nós não somos desse mundo, mas nós estamos no mundo. Que não nos deixasse sem um protetor, sem a proteção, porque o dono do mundo estava para vir. O dono do mundo estava para vir e nós, sem proteção, estaríamos literalmente mortos. Aí derramou do amor entre Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus, derramou o Espírito Santo. Chuva de bênçãos caiu sobre nós e cai até hoje. Chuva de bênçãos. O Espírito Santo é o que nos guia e o anjo da guarda é o que nos protege. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o guia e o protetor. O Espírito Santo é Deus. E o anjo da guarda é o nosso protetor, o que guarda a nossa vida. Ou seja, por vontade de Deus, ou seja, Deus também guarda a nossa vida, porque o anjo da guarda é enviado por Deus.